Por toda a história das sociedades, nós humanos constantemente empurramos os limites ao projetar e criar prédios cada vez mais novos, maiores e melhores. Mas para todas as estruturas de tirar o fôlego que realmente erguemos, existem alguns megaprojetos que, para melhor ou pior, nunca saíram do papel. Desde pirâmides colossais contendo cemitérios inteiros, até um arranha-céu que literalmente fica pendurado no espaço, aqui estão os projetos mega insanos que nunca foram construídos. Freedom Ship. Os navios de cruzeiro oferecem às pessoas a oportunidade perfeita para relaxar ao sol visitando alguns destinos imperdíveis ao redor do mundo. Parece o paraíso, né? Mas e se fosse para embarcar em um navio de cruzeiro, não para uma rápida escapada, mas para a vida toda? Bom, já não parece tão sonhador agora, né? Mas por mais estranho que pareça, foi isso que o engenheiro americano Norman Nixon propôs no final da década de 1990. Ele queria construir o Freedom Ship, um verdadeiro monstro em forma de barco. No total, essa coisa teria mais de 1,8 km de comprimento. Para referência, o Wonder of the Sea, o maior navio de cruzeiro já feito, tem apenas cerca de 1/5 do tamanho desse mega navio. E se não fosse grande o suficiente, o Freedom Ship teria 25 andares de altura, e até se planejava que tivesse um aeroporto no seu telhado. E eu achando que os meus vizinhos de cima que eram muito barulhentos. Todo esse espaço e o fato de que essa coisa literalmente tem um aeroporto no telhado, significava que o Freedom Ship poderia acomodar até 100.000 pessoas. Além disso, com escolas, escritórios, um hospital, biblioteca e até um shopping isento de impostos. O Freedom Ship foi projetado para ter muita coisa, para manter seus cidadãos sob cuidado e entretidos. Se isso não fosse o suficiente, os passageiros poderiam simplesmente olhar para fora e ver várias paisagens do mundo. Isso porque a cidade transportável foi projetada para navegar ao redor do globo a cada 2 ou 3 anos, passando o resto do tempo atracada nos portos dos países pelos quais passava. Imagina só, uma hora você tá lutando para ficar acordado na escola, e logo depois tá olhando para a Estátua da Liberdade. Obviamente, um mega projeto desse tipo não vem sem um mega custo. Em 2002, as despesas estimadas para o Freedom Ship haviam subido para 11 bilhões de dólares. Para ter uma noção, isso é mais de 8 vezes o que custou para construir o Wonder of the Seas, atualmente o maior navio de cruzeiro do mundo. O preço doloroso e as dúvidas sobre a viabilidade de uma cidade-navio com aeroporto no telhado fizeram com que o Freedom Ship nunca zarpasse. Tá conseguindo ouvir isso? É o som de todos nós que sofrem de enjoos respirando de alívio. New Orleans Arcology Habitat. Considerando que a água cobre 71% da superfície da Terra, não é de admirar que megaprojetos baseados em água tenham inspirado designers. Um arquiteto ambicioso, chamado Kevin Schopfer, fez grandes planos para uma estrutura imponente a ser construída nas margens de New Orleans em 2009. A ideia era de que, como grande parte de New Orleans está construída abaixo do nível do mar e bem ao lado do rio Mississippi, algo precisava ser feito para evitar os problemas de inundação da cidade. O problema era tão grave que, após o furacão Katrina, cerca de 80% da cidade foi inundada, mas em vez de construir em terrenos mais altos ou melhorar as defesas contra enchentes da cidade, Schopfer teve uma solução bem mais extravagante. Ele projetou essa criação, conhecida como New Orleans Arcology Habitat, ou NOAA. É uma mega estrutura em forma de triângulo, com 366 metros de altura, projetada para unir arquitetura com sustentabilidade. Ele planejou o espaço para acomodar 40.000 habitantes, que viveriam em uma das 20.000 unidades residenciais ou nos 3 hotéis do NOAA. Além disso, haveria espaço para um sistema escolar, instalações de saúde e até cassinos. O prédio também foi projetado como um ambiente para pedestres, com algumas áreas horizontais sendo equipadas com transportadores de trens elétricos, enquanto os passageiros verticais viajariam para cima e para baixo por meio de uma série de elevadores. Mas o mais impressionante sobre o NOAA não são os seus meios de transporte chiques, as lojas ou escolas. É o fato de que esse lugar foi projetado para ser uma cidade flutuante, uma bacia cheia de água com cerca de 365 metros de diâmetro e 15 metros de profundidade seria construída nas margens do rio Mississippi. A base do NOAA então flutuaria dentro da bacia, graças a um casco de vários compartimentos na base da estrutura. Então, em caso de inundação, o mega projeto poderia se elevar acima da água. Se isso já não fosse a prova de desastres o suficiente, a estrutura aberta em forma de triângulo do NOAA ajudaria a dissipar os ventos furiosos dos furacões, permitindo que as rajadas passassem direto pelo prédio. Mas apesar do design audacioso e das habilidades do prédio
prédio para resistir a condições climáticas extremas, o progresso no projeto ficou em silêncio durante a última década. Embora as razões exatas não sejam conhecidas, presume-se que os custos de erguer e manter um prédio triangular gigante flutuante sejam tão altos quanto essa estrutura. Além disso, o fato de que esse mega projeto abrigaria apenas cerca de 10% da população de New Orleans não o torna exatamente a solução mais sustentável para o clima caótico da cidade. Portanto, a resposta ao NOAA é realmente apenas um não. Tatlin Tower. Nem todo megaprojeto que nunca foi construído teve uma aparência elegante, estilosa e futurista. Apenas cerca de 100 anos antes da ideia de Schopfer, planos estavam sendo elaborados para criar uma estrutura imponente e maravilhosamente selvagem, que se tornaria um marco na paisagem urbana russa. Em 1919, o comunismo era uma ideologia nova e empolgante. Um arquiteto chamado Vladimir Tatlin queria criar algo para comemorar o novo amanhecer do comunismo no coração da atual São Petersburgo. Ele elaborou planos para projetar a modestamente chamada Tatlin Tower, uma estrutura de 396 metros de altura, que teria servido como sede e monumento da Internacional Comunista, uma organização internacional controlada pelos soviéticos, que defendia o comunismo mundial. O design consistia em uma dupla hélice contraindo, que se espiralava para cima, apoiada por uma gigantesca viga diagonal. Basicamente, essa coisa parecia o filho da Torre Eiffel com um brinquedo de parque de diversões. Dentro dessa construção idealizada de metal, haveria 4 estruturas geométricas de vidro. E só no caso disso não ser caótico o suficiente, todas elas iam girar em velocidades diferentes. A construção geométrica maior e mais baixa era um cubo, fazendo apenas uma rotação por ano. Este seria o local das reuniões da Internacional Comunista. Acima disso, haveria uma pirâmide menor que girava uma vez por mês e sediaria as atividades executivas. A terceira estrutura era um cilindro que giraria uma vez por semana e abrigaria os serviços de propaganda, como designers de imprensa, pôsteres e panfletos. E por último, mas não menos importante, no topo da torre havia uma pequena esfera que seria a base da estação de rádio da Internacional Comunista, que fazia uma rotação por dia. Por mais fantástica que essa torre pudesse parecer em sua forma final, ela provavelmente nunca seria construída. Leon Trotsky, um famoso político russo no início do século XX, disse que a Tatlin Tower era impraticável e romântica. Na verdade, o megaprojeto era tão impraticável e romântico que o custo estimado de construí-lo teria levado à falência da Rússia pós-revolução. Quem poderia esperar essa reviravolta? Monumento do Monte Athos. Se você achou a Tatlin Tower um projeto ambicioso, então se prepare, porque as coisas só vão aumentar a partir daqui. Em 400 a.C., um arquiteto grego elaborou um plano para criar uma estrutura tão grande que teria sido o maior monumento já feito. Dinócrates, o conselheiro técnico e conhecido de Alexandre o Grande, queria criar algo para reconhecer as conquistas do seu grande amigo. Seu plano era formar um monumento de Alexandre o Grande no Monte Athos. Em sua mão esquerda haveria uma cidade com 10.000 habitantes, e na direita um copo que receberia toda a água que rolasse pela montanha. Infelizmente, Dinócrates não elaborou seus planos concretos para o monumento, mas com base em descrições históricas e pinturas, pensa-se que o santuário considerável se estendesse até o pico do Monte Athos. Se esse fosse o caso, isso teria feito esse mega monumento com mais de 1981 metros de altura. Para ter uma ideia, a Estátua da Unidade da Índia é o monumento mais alto do mundo hoje, e mesmo assim tem menos de 1/10 da possível altura da colossal ideia da estrutura de Dinócrates. E considerando que a Estátua da Unidade precisou de mais de 3.000 trabalhadores e 57 meses para ser concluída, não é surpresa que o monumento de Alexandre o Grande nunca tenha passado de uma ideia ambiciosa. Além dos custos malucos e da mão de obra quase interminável que seriam necessários para fazer isso funcionar, o próprio Alexandre se opôs. Acontece que o herói de guerra estava preocupado com como os 10.000 habitantes da cidade iam conseguir se sustentar na ausência de campos cultiváveis. E ele é um homem melhor que eu aprovaria totalmente um monumento de 1.829 metros dedicado a mim. Cenotáfio de Newton. Vamos direto para o ano um pouco mais moderno, de 1784, e um monumento igualmente elaborado estava sendo planejado para uma figura influente. Dessa vez não era para um herói de guerra, mas para um pensador revolucionário. O arquiteto Étienne Louis Boullée estava determinado a homenagear o falecido Isaac Newton, um matemático, físico e astrônomo que mudou o mundo, com um grandioso cenotáfio. Mas esse não era um cenotáfio qualquer. Boullée fez planos para uma esfera superdimensionada, onde o sarcófago de Newton seria colocado na base.
base. Esse santuário esférico era tão grande que a sua altura de 152 metros o teria tornado a estrutura mais alta do mundo na época, ultrapassando a Catedral de Estrasburgo e as grandes pirâmides de Gizé. Pelos diagramas dá pra ver o quão imenso isso teria sido. Aquilo não é grama revestindo a camada do prédio, são árvores de cipreste. E aquilo ali não são formigas percorrendo a base da estrutura, são humanos. Tá, mas além do seu tamanho, você pode estar se perguntando o que há de tão impressionante nessa estrutura esférica. Bom, embora pareça selvagem por fora, os planos pro interior dessa coisa eram de outro nível. Durante o dia, vários furos cuidadosamente posicionados na esfera criariam uma representação precisa das estrelas, à medida que a luz do sol passasse por eles. E à noite, a esfera seria iluminada com um lampião enorme em uma esfera armilar, agindo como um sol artificial. Por mais majestoso que esse mega projeto pareça, nunca foi realmente destinado a ser construído. Na verdade, Boulez era frequentemente chamado de arquiteto de papel, alguém que cria projetos utópicos de fantasia que nunca são destinados a ser feitos. E esse aqui é uma fantasia e tanto. Você consegue imaginar quanto tempo ia levar para construir uma esfera com 152 metros de altura? Ah, e também tem uma delicada questão de preço. Embora Boulez mesmo nunca tenha divulgado os custos do cenotáfio, os custos de construção para isso teriam sido astronômicos, entendeu? Sepultura metropolitana. As grandes pirâmides de Gizé são, sem dúvida, as construções em forma de pirâmide mais famosas do mundo. Mas há 200 anos, quase foi erguida outra pirâmide prodigiosa que rivalizaria com a sua fama. Na década de 1820, Londres era a cidade mais populosa do mundo. Então, como esperado, o espaço era limitado. Tão apertado, na verdade, que até mesmo nos cemitérios da cidade havia aperto, com caixões frequentemente sendo colocados uns sobre os outros, em covas com cerca de 6 metros de profundidade. Até que a situação ficou tão ruim que cadáveres antigos estavam sendo descartados dos seus lugares de descanso só para dar lugares a novos. Assim, na década de 1820, o arquiteto Thomas Wilson propôs uma solução considerável para resolver o problema dos corpos em Londres. Ele queria construir a Sepultura Metropolitana, mais conhecida como a Pirâmide da Morte de Londres, uma estrutura de sepultamento em forma de pirâmide de granito, com 94 andares em Primrose Hill, no norte de Londres. No total, o edifício bizarro teria se estendido quase 305 metros até o horizonte de Londres, tornando-o aproximadamente da mesma altura que o Shard, um dos prédios mais altos do Reino Unido hoje. Por mais feio que esse cemitério de pedra pudesse parecer, certamente teria proporcionado algum alívio ao problema de sepultamento de Londres, porque teria abrigado até 5 milhões de corpos. A ideia era encher a pirâmide com cerca de 40 mil corpos anualmente, o que significaria que em apenas 125 anos, Londres ficaria com uma pirâmide de morte desativada, cheia de cadáveres. Que maravilha! Além disso, a altura e o material opaco dessa superestrutura certamente teriam bloqueado a luz solar para qualquer azarado que morasse perto dela. Por mais insustentável e feio que fosse esse mega projeto, a Pirâmide da Morte de Londres também teria sido custosa, com uma estimativa de construção em torno de 7 milhões de libras na época, o que hoje equivale a 1,2 bilhão de dólares. Portanto, você não vai ficar surpreso ao ouvir que a ideia maluca de Wilson nunca se tornou realidade. Quer dizer, pode até ter havido menos espaço para os falecidos, mas pelo menos o horizonte icônico de Londres não contém milhões de cadáveres ainda em decomposição. Aeroporto da cidade de Westminster. Ah, você achou que as invenções absurdas de Londres tinham terminado com essas pirâmides intrigantes? Não, acontece que antigamente tinha uma febre por projetos mega questionáveis nessa cidade. Em 1934, cerca de 100 anos depois da proposta da pirâmide de Wilson, a publicação mensal Popular Science fez desenhos para um mega projeto que teria mudado a cara da cidade de Londres para sempre. O plano era construir um aeroporto, mas não um aeroporto comum, um que ficaria bem ao lado do Big Ben e do parlamento. A estrutura se estenderia ao longo do rio Thames, indo da ponte de Westminster até a ponte de Lambeth, totalizando cerca de 300 metros de largura e mais de 800 metros de comprimento. De acordo com as especificações do projeto, o aeroporto também teria altura suficiente para acomodar os mastros dos navios mais altos, chegando a cerca de 23 metros ou cerca de 5 andares e meio. Sustentando essa mega estrutura estavam 8 pilares, que também continham elevadores para transportar passageiros do solo para os terminais. Embora não esteja documentado exatamente por que o aeroporto da cidade
de Westminster não se tornou realidade, não é preciso ser um gênio para perceber alguns problemas sérios com essa proposta. Em primeiro lugar, ter um aeroporto literalmente a poucos metros do Big Ben e do parlamento parece ser um acidente caro esperando para acontecer. Além disso, as pistas de aeroporto devem ter pelo menos 1.800 metros de comprimento, mais que o dobro da distância da pista proposta. Então, a menos que você aprecie a ideia de uma aterrissagem na água, é provavelmente melhor que os planos pro aeroporto da cidade de Westminster nunca tenham decolado. Phare du Monde. Parece que a criatividade estava realmente fluindo na Europa dos anos 1930. Um ano antes da maluca ideia do aeroporto da cidade de Westminster, o francês Eugène Freycinet propôs uma construção que dominaria o horizonte de Paris. Imagina um parafuso. Agora, vire-o de cabeça para baixo e pronto, você tem a criação de Freycinet, conhecida como Phare du Monde. Bom, mais ou menos, porque ela também era gigantesca. O Phare du Monde teria cerca de 700 metros de altura, tornando-se mais do que o dobro do tamanho da Torre Eiffel. Você provavelmente está se perguntando qual é a explicação artística para o design de parafuso em espiral, mas não pensa muito. A forma giratória do Phare du Monde foi simplesmente projetada para proporcionar acesso dirigível até a torre. Adequadamente, no topo da estrutura haveria espaço para estacionar 500 carros, juntamente com um restaurante. Então, essencialmente, esse lugar ia ser só uma lanchonete a 800 metros de altura. Bom, uma lanchonete com uma vista incrível de Paris. Só acho que a comida não deve descer muito bem se você está olhando para uma queda quilométrica. E se você estiver dirigindo, pode esquecer de tomar um drink para acompanhar. Controlar um carro numa descida em espiral de 800 metros provavelmente não é a melhor ideia se a sua cabeça já estiver girando. Se o design diabólico não fosse suficiente para afastar as pessoas do Phare du Monde, o preço certamente era. Acredita-se que essa torre teria custado cerca de 2,5 milhões de dólares para ser construída. Pelos valores atuais, isso sobe para assustadores 56 milhões de dólares. Um pouquinho caro para um McDonald's em forma de parafuso, né? Agora, sabe o que é completamente grátis? Clicar nos botões de curtir e se inscrever aí embaixo. O que você tá esperando? Clica aí. Clicou? Beleza, então vamos ao nosso próximo mega projeto. Manhattan Dome. Quem viu o filme Os Simpsons ou leu o livro Sob a Redoma, de Stephen King, já está familiarizado com a ideia de uma cidade inteira ficar presa sob uma enorme cúpula. Mas esses planos não ficaram só no mundo da ficção. Em 1959, o arquiteto Buckminster Fuller propôs o absolutamente intrigante e apropriadamente batizado Manhattan Dome. Seu plano era colocar uma gigantesca cúpula de 2,90 metros de largura, feita de vidro reforçado com arame, da Rua 62 de Nova York até a Rua 22. Agora, a pergunta é, por que prender parte de uma cidade em uma cúpula gigante? E, surpreendentemente, a resposta não era porque Fuller tinha perdido completamente a cabeça. Em vez disso, ele queria criar uma estrutura que pudesse regular o clima em Manhattan. Hipoteticamente, o interior da cúpula seria mantido em uma temperatura moderada, reduzindo os custos de resfriamento no verão e os custos de aquecimento no inverno. Além disso, essa grande bolha impediria a formação de neve dentro dela. E considerando que a cidade de Nova York gastou incríveis 92,3 milhões de dólares removendo neve das ruas em 2014, pode ter sido uma sugestão sensata para economizar dinheiro, mas no final, o Manhattan Dome nunca passaria de uma ideia maluca. Havia preocupações com os custos de construir uma cúpula gigante de quase 3,2 km de largura, e embora Fuller nunca tenha divulgado as taxas de construção, ele estimou que uma frota de 16 helicópteros teria que voar com segmentos para posicioná-la. Surpreendentemente, isso não seria barato, com custo projetado de 200 milhões de dólares, o que equivale a incríveis 2 bilhões de dólares nos dias de hoje. Se não bastasse o preço doloroso, também não estava exatamente claro como as pessoas poderiam entrar e sair dessa coisa. E com as emissões prejudiciais dos carros rapidamente entupindo o ar da cúpula, sair é algo que você provavelmente ia gostar de fazer. Então, desculpa Fuller, mas acho que é melhor que esse mega projeto fique no mundo da ficção. Illinois Sky City. Por volta da mesma época em que a ideia da cúpula de Manhattan de Buckminster Fuller estava sendo formulada, outro arquiteto estava fazendo planos para transformar uma outra cidade americana. Dessa vez, Chicago foi o local de sorte. Aqui, o arquiteto americano Frank Lloyd Wright queria criar o Illinois Sky City. Se construído, esse mega projeto teria 528 andares e teria impressionantes 1.731 metros de altura. Na época da sua proposta, nos anos 1950, o Empire State Building era a construção mais alta do mundo.
mundo, com 448 metros. E ainda assim, o prédio colossal de Wright seria cerca de 4 vezes mais alto. E isso só apenas acima do solo. Abaixo da terra, teria utilizado uma estrutura de fundação com um núcleo de concreto armado, com cerca de 152 metros de profundidade para manter o prédio estável. Por mais incrível que pareça ter um prédio de 1.700 metros de altura, ainda é preciso chegar ao topo de alguma forma. Você acha difícil subir até o seu quarto? Bom, imagina ter que subir a escada vertical equivalente a 1,6 km, que são aproximadamente 3.700 degraus. Eita, eu senti minhas pernas fraquejarem só de falar isso. Mas felizmente Wright tinha um plano para evitar dores musculares. 76 elevadores movidos a energia atômica seriam instalados na torre, capazes de atingir velocidades de 97 km por hora, permitindo que as pessoas chegassem ao topo da torre em apenas 1 minuto. Além dos elevadores super rápidos, esse arranha-céu imponente também viria equipado com estacionamento para 15.000 carros e 100 helicópteros, além de espaço para cerca de 100.000 pessoas. Basicamente, esse lugar era uma cidade dentro de um prédio, mas apesar dos grandes planos de Wright, o Illinois Sky City nunca saiu do papel. Simplesmente não havia um lugar, clientes ou orçamento para uma estrutura tão imponente. Acho que o Wright se passou um pouco nessa ideia. Exceed 4000. Eu posso imaginar que todos os fãs de anime vão ficar loucos com esse próximo mega projeto que nunca foi feito. Esse é o Exceed 4000, um arranha-céu estupendo proposto pela Taisei Corporation no ano de 1995. Seu design audacioso era para um arranha-céu marítimo a ser construído ao longo da costa de Tóquio, no Japão. Mas esse não era um prédio comum, muito pelo contrário. O tamanho do Exceed 4000 era tão gigantesco que ultrapassaria até o Monte Fuji em tamanho. No total, o arranha-céu se estenderia incríveis 4.000 metros de altura e 6.000 metros de largura. Para ter uma ideia, isso torna quase 5 vezes mais alto que o Burj Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo. Como esperado, um prédio de tamanho gigantesco precisaria de muitos materiais de construção. No total, o Exceed 4000 teria usado 3 milhões de toneladas de aço, que é mais de 428 vezes a quantidade de aço da Torre Eiffel. Com tudo isso, estima-se que o Exceed 4000 poderia acomodar até 1 milhão de pessoas. Para ter uma ideia, você poderia colocar toda a população do Alasca nesse prédio e ainda teria espaço para 270.000 habitantes. Do que o Exceed 4000 abrigaria tanta gente, você pensaria que a Taisei Corporation o construiria sobre bases sólidas. Só que a área planejada para a construção do prédio aconteceria no Anel de Fogo do Pacífico, uma área conhecida pelos seus níveis assustadoramente altos de atividade vulcânica e sísmica. Aproximadamente 90% dos terremotos do planeta ocorrem ao longo desse anel voraz. Então você já entendeu, é melhor evitar construir uma estrutura gigantesca cheia de pessoas bem em cima dele. Imagina como é que é estar no topo dessa coisa enquanto um terremoto abala o prédio até o seu núcleo. Apenas assustador não é bem a palavra. Felizmente, não parece que o Exceed 4000 tenha muitas chances de se tornar real. Além do risco de a estrutura se reduzir a um monte de sucata, tal esforço de construção custaria entre 300 e 900 bilhões de dólares. E considerando que a Estação Espacial Internacional, com 150 bilhões de dólares, é a construção mais cara já feita, é justo dizer que o Exceed 4000 tem um preço bem doloroso, mas é provável que esse arranha-céu nunca tenha sido realmente destinado a ser construído. Em vez disso, muita gente acredita que a proposta foi um esquema da Taisei Corporation para ganhar reconhecimento. Bom, acho que funcionou, porque eu acabei de passar 5 minutos contando a você sobre uma das ideias deles. Parabéns, Taisei, eu admito que eu caí nessa. Analema Tower. Por mais imponente que o Exceed 4000 pareça, há um mega projeto que faz a super pirâmide de 4.000 metros de altura parecer tão grande quanto um pedaço de Toblerone. A Analema Tower, como é chamada, era o conceito de um arranha-céu de 32 km de altura, que ficaria suspenso a uma altura assustadora de mais de 49.890 km. Não, eu não li o número errado. E você deve estar se perguntando em que exatamente você consegue pendurar um arranha-céu. Bom, a Clouds Architecture Office, a empresa por trás dessa ideia, planejava suspender um arranha-céu em um asteroide orbitando a Terra por meio de cabos super resistentes, deixando-o flutuando a mais de 3.353 km acima do solo. Se isso não fosse ridículo o suficiente, o asteroide seria colocado em uma órbita geoestacionária excêntrica, o que significa essencialmente que ele estaria constantemente orbitando ao redor da Terra. Como resultado, o prédio seguiria uma rota em forma de 8, indo de Nova York ao Peru e voltando todos os dias. E tudo isso
isso enquanto o arranha-céu gira a 483 km por hora. Algo me diz que não é exatamente seguro. A estrutura seria alimentada por painéis solares localizados no arranha-céu acima da atmosfera, em posição perfeita para absorver os raios do sol. Além disso, um suprimento constante de água seria obtido das nuvens que cercavam a estrutura. Aterrorizante como é esse conceito, a Clouds Architecture Office planejava que as pessoas trabalhassem e vivessem na Analema Tower. Na verdade, havia até planos para áreas de compras, jantar e trabalho no nível inferior. E no topo da torre haveria andares de adoração, um relicário e até um espaço funerário. Isso tá começando a parecer cada vez mais um culto alienígena da morte. Mas ser escravizado por alienígenas não seria a única preocupação para os moradores. Atualmente, não existem materiais robustos o suficiente para fazer um cabo que sustente a torre. Os cabos, que em teoria são mais resistentes, só conseguiriam suportar cerca de 2/3 da carga do prédio. E se eles rompessem, é fácil imaginar a carnificina se essa coisa caísse na terra, tanto para os moradores da torre quanto para qualquer cidade que tivesse a infelicidade de estar abaixo. Mas apesar das preocupações com a segurança, o principal obstáculo para esse projeto eram todos os custos obscenos envolvidos. Em primeiro lugar, a tarefa de capturar e reposicionar um asteroide seria muito cara. A NASA estimou que custaria 1,25 bilhão de dólares redirecionar um pequeno asteroide. Então você consegue imaginar que laçar uma pedra espacial muito maior ao redor da órbita da Terra não vai ser barato. E isso nem menciona os custos de construção da própria torre. Com 32 km de altura, a Analema Tower seria quase 40 vezes mais alta que o Burj Khalifa. Presumindo que a construção custasse 40 vezes a do Burj, a construção desse mega projeto ia totalizar incríveis 60 bilhões de dólares. Isso construindo no chão. Atualmente, meio quilo de material custa cerca de 10 mil dólares para ser enviado para o espaço, devido à grande quantidade de combustível, recursos e mão de obra necessários. Agora, o Burj Khalifa, em toda a sua glória de concreto e vidro, pesa magníficas 550 mil toneladas. Então, com 40 vezes o tamanho, a Analema Tower teria um peso de cerca de 22 milhões de toneladas. Vamos ser generosos e considerar que eles decidam construí-la com um material mais leve. Vamos reduzir para 15 milhões de toneladas. Deixa eu fazer umas contas. Para colocar tudo isso no espaço, custaria, vamos ver, 10 mil dólares por libra, 2 mil libras por tonelada. Então são 30 bilhões de libras. Meu Deus, 300 trilhões de dólares. Atualmente, há apenas cerca de 125 trilhões de dólares em todo o planeta. Pode-se dizer com segurança que a Analema Tower está destinada a permanecer como uma fantasia de ficção científica super cara. Bem, qual desses mega projetos imaginários você achou mais impressionante? E qual você realmente gostaria de ver construído? Me conta nos comentários aí embaixo e obrigado por assistir.